Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando a solenidade da nossa padroeira, Mãe de Deus, nossa Mãe, Mãe da humanidade, Mãe da Igreja, com o título Senhora Aparecida. É importante sempre nos afirmarmos na nossa fé e também na nossa devoção. Devoção significa um amor pautado àquela pessoa. Eu tenho essa devoção por Nossa Senhora, eu tenho esse amor por Nossa Senhora, o mesmo amor que ela teve para com seu Filho Jesus, também nós devemos ter para com ela. E da mesma forma que o nosso amor se manifesta através do amor ao irmão, é preciso fazer com que esse amor materno que nós também trazemos dentro de nós seja um amor pautado no irmão. Nossa Senhora, nós bem sabemos, não há necessidade de fazer aqui todo, um resumo da história de Nossa Senhora, mas Nossa Senhora, ela vem através da graça misericordiosa de Deus, sempre se manifestando a cada um e a cada uma de nós. Claro que não essa manifestação no sentido de aparição, mas no sentido de uma interlocução interior. Porque Nossa Senhora, ela continua falando a cada um e a cada uma de nós. Ela continua nos pedindo, através até mesmo de uma imploração, que nós façamos aquilo que Jesus nos pede. Claro que cada um e cada uma tem uma forma de manifestar o seu amor devocional a Nossa Senhora. Mas esse amor não pode ser um amor demonstrado apenas exteriormente. É preciso ser um amor capaz de nos transformar, capaz de fazer com que nós sejamos verdadeiramente irmãos e irmãs. Porque nós somos. Porque assim foi a vontade do seu Filho. Ele nos entregou como filhos a ela, e ele a entregou como mãe a cada um e a cada uma de nós. Então, nós somos irmãos. Deus nos fez a sua imagem, Ele é o nosso Pai, e por sermos irmãos, nós devemos procurar fazer a vontade desse Deus encarnado no ventre de Maria, que é viver essa unidade, que é viver essa harmonia entre nós, sem querer fazer acepção de pessoas. Veja, a imagem encontrada no ano de 1717 por aqueles 3 pescadores, era uma imagem, provavelmente, alguém deve ter jogado no rio. Ela não surgiu do nada, ela não brotou dentro d'água. Provavelmente, alguma daquelas fazendas na época, por ter acontecido algum problema, deve ter, uma enchente, uma tempestade, ninguém pode ter certeza. De repente, essa pequena imagem quebrada foi parar dentro das águas do rio Paraíba. Mas não foi por acaso. Deus sempre tem um propósito para nós. Deus sempre procura mostrar, a sua vontade através de pequenos sinais. Não de sinais grandes, grandiosos, como muitas vezes nós buscamos. Veja que naquela época, quando eles saíram para pescar, veja como Deus vai providenciando aquilo que é necessário
para o bem das pessoas. Não no sentido de apanhar os peixes, porque naquela época eles, como pescadores, eles foram para o rio pescar, até mesmo através de uma ordem vinda do governador da época, que era aquele que representava o império. Por quê? Porque ia passar uma pessoa importante por aquele lugar, e aquela pessoa teria que receber, ser bem recebida, ter um grande banquete, e o peixe era exatamente um dos pratos que deveria ser servido àquele personagem, aquele duque. E no primeiro momento eles não encontraram peixe. Deus, em vez de indicar o local certo para apanhar o peixe, Deus inverteu. Deus mostrou para ele, para que eles pudessem descer um pouco mais rio abaixo, para encontrar exatamente aquele sinal que ele gostaria de entregar àquelas pessoas. E as pessoas, representadas por aqueles 3 pescadores, que eram pessoas oprimidas, que eram pessoas rejeitadas, que eram as pessoas pobres, que eram aquelas pessoas que a massa da sociedade, no sentido do status, desprezavam. Foi a eles que Deus quis mostrar esse sinal. E em vez de peixe, Deus então coloca na rede daqueles pescadores aquela pequena imagem da Virgem Maria, a qual ele havia escolhido para ser a mãe do seu filho. E veja, meu irmão, minha irmã, quando Deus mostra o sinal, e quando nós acreditamos naquele sinal, e nós passamos a observar aquele sinal, a nossa vida se transforma. A vida daqueles 3 pescadores foram transformadas. E da mesma forma como eles, lançaram a rede e arrastaram para fora a pequena imagem da Virgem, falou-se aos seus corações: agora lançai as vossas redes. E eles, ao lançar a rede, fizeram então aquela pesca maravilhosa, Deus colocou na rede daqueles pescadores peixes suficientes, não só para o banquete real, mas também para ser distribuído aos mais necessitados. E aí mostra para nós que nós, como filhos e filhas de Deus, como devotos de Maria Santíssima, nós devemos buscar exatamente aquilo que ela nos representa. Não foi à toa que essa imagem, talvez por ter ficado anos e anos a fios no leito do rio, chegou com essa cor negra, para mostrar a nós que não há distinção entre nós. Nossa Senhora, ela não se manifesta somente na cor branca, como nós a conhecemos, mas ela vem se manifestar na cor negra. Por quê? Porque naquele tempo havia a escravidão, a opressão dos negros, a opressão dos pobres, e Deus veio mostrar que a mãe, aquela que era a rainha, se revestiu dessa dignidade. Então nós não podemos carregar dentro de nós, como filhos e filhas amados, esse preconceito em relação às pessoas negras, em relação aos pobres. Nossa Senhora, ela nas aparições reconhecidas pela igreja, ela nunca se manifestou a uma pessoa milionária, ela sempre se manifesta aos pobres.
Porque como mãe ela se preocupa também com os filhos menos favorecidos. Da mesma forma como seu filho Jesus se preocupou. Jesus andava com os pobres, Jesus andava com os pecadores, Jesus andava com os marginalizados. Ele ia ao encontro deles. Maria também. Ela também, como mãe, ia ao encontro dos marginalizados, dos oprimidos, daqueles que são rejeitados pela sociedade. Então nós precisamos viver essa fé, na certeza de que nós somos uma única família, que nós devemos nos amar, diferentemente das nossas posições. Se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou mais agraciado com esse bem ou com aquele outro bem, não, é viver essa humildade que Nossa Senhora viveu. Vejamos, portanto, aquilo que nos diz a palavra de Deus. A primeira leitura, tirada do livro de Esther. Quem era Esther? Esther era uma rainha. Ela se tornou rainha exatamente para poder, com a sua ajuda, com a sua intercessão junto ao rei, salvar o seu povo. Porque naquele tempo de Esther, o povo estava sendo perseguido. Já havia um edito real para poder dizimar aquele povo. E a Esther, então, como ela não fazia parte da corte, ela entrou às escondidas no harém do rei, e ali então ele se deixou encantar pela sua beleza. Foi a forma que Deus colocou no coração de Esther para poder interceder ao rei pelo seu povo. Quando Esther chega na sala do trono, que ela toca no cetro real, o rei se deixa levar pela sua beleza. E aí então ele vai lhe perguntar: o que queres que eu te faça, Esther? Mesmo que seja a metade do meu reino, ela vos será dada. Claro que não era esse o objetivo de Esther. O objetivo de Esther era conservar a vida, não só a sua, como a do seu povo. Por isso ela vai dizer: se eu achei graça diante de ti, ó rei, concede-me a vida, este é o meu pedido, e a vida do meu povo, este é o meu desejo. Também hoje, a rainha, a virgem das virgens, a mãe de Jesus, junto ao trono real de seu filho, vem também pedindo a ele para nos salvar, para nos dar uma vida nova, para salvar o seu povo, o povo que está sendo perseguido pelo dragão, o dragão que nós ouvimos na segunda leitura, e ele está solto no nosso meio. O dragão da indiferença, o dragão do preconceito, o dragão do racismo, o dragão da injustiça, o dragão do desamor, o dragão da desunião entre nós, da falta de harmonia. É esse o dragão que nós devemos combater. Somente combatendo esse dragão, pela graça, é que nós iremos nos transformar, é que nós teremos uma vida nova. Foi isso que Maria pediu, principalmente nas bodas de Caná. Lá ela estava presente, era uma festa de casamento. Nós não sabemos se aquela festa era de um casal, vamos assim dizer, da alta sociedade do tempo de Maria, ou se era de um casal pobre, mas isso não vem ao caso. Vem ao caso, tanto Maria como Jesus estavam presentes na festa. E o que a festa traz para nós? A festa, ela simboliza alegria. Quando você vai a uma festa de casamento, você se alegra com os noivos. Quando você vai a uma festa de vamos se encontrar. Nós não podemos desanimar, nós não podemos deixar essa alegria se esvaiar dos nossos corações.
E nós sabemos que a imagem da alegria, ela vem através do vinho. O vinho que alegra o coração, não aquele vinho que embriaga, que vai levar o irmão, a irmã a fazer coisas que não convém, mas é o vinho da palavra de Deus, é o vinho do amor, é o vinho da esperança, é o vinho da concórdia. É isso que alegra o nosso coração como filhos e filhas. Até então, naquela festa, a alegria estava estampada no rosto de cada um e de cada um, inclusive dos noivos. Mas Maria percebe algo de estranho. Maria percebe que eles começam a ficar com semblantes tristes, com semblantes diferentes, que começa a ver coisas ali que não condiziam com aquele momento, porque começou a faltar o vinho, começou a faltar a esperança, começou a faltar a confiança, começou a faltar a alegria. E aí Maria vai interceder ao rei. Ela aproxima-se do seu filho e diz: meu filho, eles não têm mais vinho. Talvez Maria quisesse dizer para o seu filho: meu filho, eles não têm mais alegria, esse povo não tem mais esperança, esse povo não tem mais amor, esse povo não tem mais confiança, esse povo não tem mais harmonia. E aí Jesus, ele vai dar um jeito, ele vai dar uma maneira de fazer com que aquela situação se reverta. Mas é interessante, meu irmão, minha irmã, aquilo que Maria fala. Quando Jesus diz: ainda não chegou a minha hora, ela simplesmente sai. Ela sai, vai até aqueles que ali se encontravam servindo e simplesmente diz a eles: fazei tudo o que ele vos disser. É o que Maria fala com nós, é o que Maria fala comigo, é o que Maria fala com você. Fazei tudo o que ele vos disser. E aí Jesus dá a ordem, enchei as talhas de água, tirai, levai ao mestre-sala. Veja, meu irmão, diz ali que lá naquela festa havia 6 talhas com mais ou menos 100 litros cada um, mas estavam vazias. As talhas onde eram colocado o vinho estavam vazias. Essa talha hoje somos nós, que estamos dentro da festa do casamento, ou seja, dentro da celebração, dentro da vida eclesial, mas somos talhas vazias. Nós não podemos ser talhas vazias. Jesus quer nos preencher com a água da graça. Jesus quer nos transformar. Se você não cuida da planta, ela morre, porque ela vai ficar ressequida. Se você não cuida da sua vida espiritual, ela vai entrar na aridez. E no momento que ela vai entrando na aridez, ela corre o risco de se arrebentar. E aí a gente cai, a gente se esmorece. E Jesus está ali para nos proporcionar essa vida nova. Quando ele manda tirar a água e levar ao mestre-sala, o mestre-sala experimenta a água, porque os serventes tiraram a água. Eles não tiraram o vinho. O vinho aconteceu no momento que o mestre foi experimentar. Quando Jesus disse, enchei as talhas de água, agora tirai e levai ao mestre-sala. Quem era o mestre-sala? O mestre-sala era o responsável pelo bem-estar da festa. Era ele que tinha que estar observando todos os acontecimentos. Era ele o responsável pela mesa, pelo aquilo que era oferecido ao povo. Esse mestre-sala é o próprio Deus, que
que vai experimentar aquilo que nós estamos lhe entregando. E aí, quando o mestre-sala experimenta a água transformada em vinho, ele chama os noivos e ele os repreende com essas palavras, né? É costume oferecer primeiro ao povo o vinho melhor. Por que vocês guardaram o melhor até agora? Por que vocês apresentaram e serviram ao povo o vinho menos bom? É isso que nós devemos levar em consideração. Que tipo de vinho nós estamos tirando da nossa talha? O vinho bom ou o vinho menos bom? Porque nós costumamos oferecer apenas a xepa daquilo que sobra de nós. Nós oferecemos o vinho amargo, o vinho vinagrado. Dizia hoje pela manhã, quando nós vamos brindar, né, tomando um vinho, ninguém aí brinda com uma taça de vinagre, não. O vinagre se usa para temperar uma salada, para temperar um peixe, para limpar um frango. Mas o vinagre não se usa para ser brindado. Ninguém aqui nunca tomou uma taça de vinagre. Mas nós não tomamos a taça do vinagre, mas no entanto nós oferecemos o vinagre para o outro, assim como ofereceram o vinagre para o Cristo. Porque o que sai de nós, meu irmão, minha irmã, não é a vontade do Senhor. Ainda nós trazemos como um animalzinho de estimação esse dragão que está a fim de devorar o outro. E nós precisamos combater esse dragão. Nós precisamos viver a graça de Deus, ser vinho novo, ser homem novo, se revestir da presença do Senhor, não se deixar levar pelas coisas aparentes. Lá, por exemplo, Esther poderia muito bem ter pedido a metade do reino, mas não. Ela pediu a vida do povo. Foi isso que ela pediu ao rei. Salve a vida do meu povo. Ame o meu povo. Respeite o meu povo. Da mesma forma devemos ser nós, meus irmãos, minhas irmãs. Não basta apenas, demonstrar uma devoção superficial, uma devoção exterior à Nossa Senhora, se nós não fazemos aquilo que o seu filho nos pede. E ele não pede muita coisa. Ele pede apenas um coração sincero, um coração capaz de amar, de perdoar, de viver a justiça, de compartilhar com os outros, de amar o outro, mesmo na sua insignificância. Mas muitas vezes nós não queremos fazer isso. Muitas vezes nós queremos dar muito mais atenção aos dragões de hoje do que a graça da vida nova em Cristo. Celebrar hoje a Virgem Imaculada Conceição de Maria, Senhora Aparecida, é o momento também de nos colocarmos na sua presença e a ela, como mãe, implorar que ela continue a interceder a seu filho pelo povo, pela nação brasileira, para que entre nós haja justiça, haja harmonia, haja paz, para que nós possamos viver como os primeiros viveram, num só coração, numa só alma e numa só fé. Abramos, portanto, o nosso coração, peçamos a intercessão da Virgem Imaculada, Mãe de Deus e Senhora nossa, a Senhora Aparecida, para que derrame sobre nós, através de seu Filho Jesus, as suas bênçãos maternais. Abramos o coração, peçamos a ela essa graça.